Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos, certo? Como eu mencionei na minha explicação inicial, na nossa última aula ficaram faltando os dois tópicos para que a gente pudesse findar o conteúdo relacionado às novas teorias de liderança e a aula de hoje é exatamente essa, né? Nesse primeiro momento, vou fazer uma breve recapitulação sobre o que nós trabalhamos de uma maneira bem sintética, certo? E finalizar esses dois últimos pontos que ficaram faltando. E logo em seguida a gente entra especificamente no conteúdo na nossa aula de hoje, que é sobre motivação, principalmente as teorias relacionadas à motivação. Tá? Então, na nossa última aula, a gente trabalhou com algumas abordagens específicas, né? Mais precisamente três delas. A liderança carismática, né? Está relacionada à capacidade que o indivíduo tem de influenciar aquelas pessoas, os seus liderados, faz com que os colaboradores comprem, foi um termo que eu utilizei na última aula, comprem a ideia do líder, né? Acredite naquilo que ele propõe ao grupo, acredite nos objetivos, que os objetivos que precisam ser atingidos, eles podem ser alcançados a partir dos caminhos que ele traz. Então, é um estilo de liderança que faz com que os colaboradores, os liderados, acreditem fielmente naquele propósito que ele passa. Só que esse propósito, né, esse estilo de liderança, ele só se perpetua, ele só se mantém se os resultados eles são alcançados, certo? Então, se uma vez um líder estipula que o melhor caminho a ser seguido para atingir um objetivo é o caminho X, e se a partir desse caminho ele não consegue, por sucessivas vezes, alcançar os objetivos, essa relação de confiança que existe entre liderado e líder, ela começa a se deteriorar. Então, esse estilo de liderança, para que se mantenha, como todos os estilos, né, os resultados eles precisam ser alcançados, né, para que essa relação ela se mantenha. Além da liderança carismática, pessoal, que a gente detalhou bastante, a gente falou um pouquinho sobre a liderança transacional. Então, quando fala no termo transação, né, a gente já sabe que é um mecanismo de troca. E quando a gente remete a esse estilo de liderança, que é um estilo de liderança um pouco mais arcaico, foi um modelo de liderança que predominou principalmente no sistema taylorista, né? Em que se acreditava que a motivação de um colaborador, por exemplo, ela estava relacionada única e exclusivamente a ganhos financeiros. Então, para ele ter uma conduta específica, para ele desenvolver uma atividade, para ele desempenhar uma atividade, além do que ele deveria executar, por exemplo, ultrapassar uma meta, atingir uma meta que é diferente do padrão, por exemplo, isso, para ser alcançado, estava relacionado a um mecanismo de troca a partir, principalmente, dos recursos monetários, certo? Então, esse é um estilo de liderança baseado nesse fator externo que faz com que os indivíduos eles se motivem. Outro estilo de liderança que a gente viu, pessoal, foi a liderança transformacional, certo? Que a ideia desse estilo de liderança é mudar, na maioria das vezes, a cultura organizacional, certo? O clima organizacional, desenvolver colaboradores e promover que esse processo de liderança ele aconteça a partir de um mecanismo de participação dos colaboradores, maior envolvimento, e isso predomina principalmente em organizações menos hierárquicas e mais flexíveis. Então, na comparação entre liderança transacional e transformacional, a ideia é que as organizações busquem utilizar um modelo de liderança mais voltado para a liderança transformacional. E foi até uma discussão, né, uma pergunta que foi feita na última aula, acerca do cenário nacional, né? E a gente comparando, por exemplo, com o sistema Toyota, que utiliza um estilo de liderança muito mais transformacional, e fazendo essa comparação com o cenário nacional, que existe um processo cultural, né? O perfil do colaborador aqui no Brasil é diferente do perfil do colaborador que implementou o sistema Toyota ou que atualmente implementa um processo de melhoria contínua dentro de uma organização, certo? Então a gente viu que dentro do cenário nacional, muitas vezes as organizações que buscam implementar o estilo de liderança transformacional para modificar o seu ambiente produtivo, desenvolver os seus colaboradores,
ela precisa, por vezes, estar alicerçada em um mecanismo de liderança transacional, né? Porque está associado principalmente a esse perfil do colaborador, como eu mencionei para vocês. Então, esses foram os estilos de liderança que nós trabalhamos na última aula, e ficou faltando que nós trabalhássemos dois pontos em específico. A liderança autêntica, certo? Que é considerada entre essas novas abordagens, e a liderança destrutiva, que para alguns autores é considerado um estilo de liderança, para outros não é, mas é bom entender um pouquinho esse conceito de liderança destrutiva. Certo? Então aqui foi o assunto, a partir desse ponto, foi o conteúdo que ficou faltando, que a gente trabalhasse na nossa última aula, que é a liderança autêntica. Então, quando a gente remete a essas novas abordagens, a gente faz a seguinte relação, né? Sempre que a gente olha o termo que é utilizado, liderança carismática, liderança transacional, liderança transformacional, a gente consegue ter um entendimento básico acerca do estilo de liderança, muitas vezes só pelo termo que é utilizado. Então, mesmo essa mesma premissa, esse mesmo pensamento, ele pode ser estendido para a liderança autêntica, certo? Então, como eu mencionei para vocês, é uma dessas abordagens recentes. E esse estilo de liderança é alicerçado no seguinte preceito: quando esse líder ele é fiel a si mesmo, ou seja, com os ideais que ele tem, com a forma que ele acha que o trabalho deve ser seguido, e ele coloca isso em prática. Então, é ser fiel ao seu estilo, à visão que ele tem com relação àquele ambiente organizacional, e não procurar, por exemplo, se adaptar aos diferentes contextos. Então, a gente viu, dentro das abordagens clássicas, por exemplo, a liderança contingencial, né, situacional, em que existe a necessidade de um líder ele se adaptar aos diferentes contextos. E o paralelo que a gente pode fazer com essa liderança autêntica é o seguinte: olha, o seu estilo de liderança que você vai impor, independente da situação, ele precisa estar de acordo com aquilo que você acredita, certo? Com seus ideais, e principalmente com a forma como você enxerga esse processo produtivo e a forma como você enxerga quais são os caminhos necessários para que os objetivos eles sejam atendidos, certo? Então, a concepção de autenticidade origina-se na psicologia, que trata a autenticidade como ser dono de seus próprios pensamentos e crenças, e agir de modo que seja correspondente ao seu próprio eu, certo? Então, a Volio, ele define os líderes autênticos como sendo pessoas que alcançam altos níveis de autenticidade, que sabem quem são, no que acreditam e valorizam, e que agem baseados nesses valores e em crenças enquanto interagem de modo transparente com os outros. Então, dentro dessa abordagem, pessoal, de liderança, um elemento basilar é que esse líder, ele saiba, digamos assim, ele se conheça. O que é se conhecer? Ele saber que a melhor forma que ele vai utilizar para pôr em prática na relação líder e liderado, ela é conhecida. Ele já sabe quais são as suas melhores características nesse trato com os colaboradores, ele sabe quais são os seus defeitos, ele sabe os caminhos que ele precisa seguir para fazer com que aquela equipe siga o que ele imaginou para atingir os objetivos. E, além disso, a partir do que ele acredita e dos valores que ele estabelece, ele busca extrair, desenvolver o máximo daquela equipe. O conceito principal desse estilo de liderança, como eu mencionei para vocês, por isso que eu gosto de fazer o paralelo com a liderança situacional ou contingencial, é que, independente dos contextos em que ele vai ser introduzido para conduzir uma equipe ou não, certo? Ele sempre vai agir e sempre vai tocar essa relação, tocar essa equipe, guiar esse grupo baseado naquilo que ele acredita. Então, ele não negocia esses valores, digamos assim, as visões que ele tem com relação ao processo e a melhor forma de se atingir os objetivos. Só um breve adendo, né, que eu fiz no início da nossa última aula, com relação a essas novas abordagens, porque, por exemplo, quando a gente remete às teorias clássicas, né, a teoria dos traços, situacional, contingencial, comportamental, a gente entende um processo de evolução histórica, no que tange a percepção que foi tendo com relação
ao papel da liderança dentro das organizações e como essa liderança ela emergia, ela surgia, certo? Quando a gente vem para as novas abordagens, elas não têm uma sequência, uma evolução histórica, certo? Então, não tem uma evolução da liderança carismática para transacional, para transformacional, para autêntica, não. São estilos de lideranças que foram identificadas e que compuseram as chamadas novas abordagens de liderança. Certo? Então, essa liderança autêntica aqui, pessoal, que está relacionada diretamente a esse mecanismo da autenticidade, está relacionada às experiências pessoais, certo? Mas o agir de acordo com o seu verdadeiro eu. Ou seja, quando a gente está inserido dentro de um ambiente organizacional, a gente traz com a gente uma série de experiências, né? Tanto experiências no campo profissional, quanto experiências no campo pessoal. E essas experiências que a gente carrega faz com que constitua o que nós somos, né? A forma como nós nos portamos e a forma como nós desempenhamos o nosso ambiente de trabalho por tudo que nós trazemos, porque é um processo evolutivo, certo? Então, quando a gente traz essas experiências e a gente age de acordo com o que a gente acredita de fato, quando a gente não cria uma discordância entre o que a gente acredita, entre o que a gente é e entre os comportamentos práticos que a gente tem, certo? A gente está diante da autenticidade. Então, esse estilo de liderança nada mais é que esse casamento entre tudo que você carrega e a partir do que você carrega, como você se porta, como você conduz, como você gere, como você guia um grupo, certo? E como de fato você age. Então, essa relação entre o que é, como você deveria fazer e como de fato você faz, é que vai exteriorizar a presença ou não da autenticidade nesse estilo de liderança, certo? E aqui algumas características, né, desse estilo de liderança. Autoconsciência, então é como eu mencionei agora há pouco para vocês, é quando o indivíduo, o colaborador que está no papel de liderança, né, ele tem consciência do que ele é, certo? Dos defeitos, dos aspectos positivos, nos melhores caminhos para conduzir uma equipe, certo? Com base nas suas experiências. O agir de acordo com o seu verdadeiro eu, como mencionei agora há pouco. Então, você traz toda a sua bagagem, que teoricamente vai dizer como você deve agir, mas e o aspecto prático? Como de fato você age? Existe essa congruência, esse casamento, certo? Transparência relacional. Então, a forma como você lida com seu colaborador, seja de um jeito mais amoroso ou de um jeito mais rude, aquela forma que você transparece é como você de fato é. Então, você é mais rude, caso você seja com colaborador X, com colaborador Y, com colaborador Z, ou você é mais afável, mais amoroso com o colaborador X, Y, Z, certo? Então você precisa, sob essa ótica da abordagem da liderança, transpor aquilo que realmente você é nas suas relações dentro dos ambientes organizacionais, tá? Processamento imparcial e equilibrado das informações. Então aqui são algumas características desses líderes chamados autênticos, né? Seu foco é produzir relações humanas e organizações mais autênticas, certo? Líderes mais conformes com seu próprio eu, transparentes na forma de se relacionar, certo? Esses líderes desempenham suas ações de acordo com os valores pessoais e convicções, credibilidade, o que faz com que conquistem o respeito e a confiança dos seguidores, né? Então, por que surge esse respeito e confiança? Então, quando a pessoa ela é verdadeira, pessoal, ela, ela transparece aquilo que ela realmente é, certo? Isso gera essa relação de confiança com os colaboradores, certo? Porque ele sempre vai saber, eles sempre vão saber que você está falando a verdade. Então, se você faz um elogio, é sob a ótica positiva, é verdade aquilo que ele está falando, ou se ele faz uma crítica, certo? Construtiva, é porque ele quer que você desempenhe melhor aquela atividade. Então, quando a gente tem esse aspecto de confiança em acreditar que aquela pessoa é de verdade, dentro dessa abordagem de liderança, esse processo de confiança, ele acontece, certo? E é em função desse estilo, né, dessa verdade que ele passa no seu estilo, que vai criar redes de relações colaborativas. Então,
essas redes de relações colaborativas? Que os colaboradores vão trabalhar em parceria com aquele líder, né? Vão se aproximar, vão buscar, além de acreditar naquilo que ele fala, mas trabalhar, desenvolver da melhor forma possível o labor, o trabalho, para atingir os objetivos, certo? Então, aqui, pessoal, a liderança autêntica, certo? Uma dessas novas abordagens que surgiram, um conceito bem simples de entender e necessário principalmente na verdade, né? Aquilo que você pensa como líder e da forma como você age e na relação com os colaboradores, com os liderados. Pergunta, esse entendimento acerca da liderança autêntica, deu para ficar claro para todo mundo? Dê um okzinho aí, por favor. André deu retorno. Beleza, então vamos caminhando. A Nicole também, perfeito. E aqui, pessoal, como eu reportei para vocês, existem na literatura alguns autores que consideram a liderança destrutiva como uma dessas novas abordagens, outros já consideram. Então, vamos entender esse conceito de liderança destrutiva, certo? Liderança destrutiva e ineficaz é considerada simplesmente como ausência de liderança. Então, quando é que se configura uma liderança destrutiva? Né? O comportamento sistemático de um líder, supervisor ou gestor, que viola o legítimo interesse da organização ao sabotar objetivos, tarefas, recursos de eficácia organizacional ou motivação, bem-estar ou satisfação de seus subordinados. Então, para que esse estilo de liderança aconteça, precisa da existência de um comportamento sistemático, repetido durante um longo período de tempo. Aí vocês podem se perguntar assim, né? Como às vezes é uma dúvida que surge, professor, mas qual é o interesse que se tem de um líder ele ter um comportamento de ir contra os interesses da organização? Queria saber se alguém já vivenciou uma situação como essa, ou consegue me explicar sobre a ótica prática, né? De situações que vocês vivenciaram. Por que um líder ele pode agir dessa forma? Ao invés de conduzir para atingir os objetivos, criar empecilhos para sabotar aquele processo, para que os objetivos, os indicadores, eles não sejam atingidos. Alguém pode me ajudar nesse sentido, entender um pouquinho dessa liderança destrutiva, por que isso acontece, se é que isso acontece? Alguém pode me ajudar? Professor, eu acabei de chegar na aula, mas eu acredito que pelo pouco que... Tá conseguindo me ouvir? Tranquilo que minha internet está ruim? Perfeito, perfeito, Márcio. Pode ficar à Eu, vontade. eu, eu acredito que por duas questões, né? A primeira é que logo após que você cresce de cargo, pode existir um tal de egocentrismo, né? Que de fato você esteja certo e você começa a sabotar sem querer sabotar. E o outro fato é de fato você querer sabotar para que ninguém possa adquirir o seu cargo. Do pouco que eu acabei de entrar aqui, vi, eu acredito que sejam esses dois motivos que eu posso citar como exemplo. Perfeito. Alguém tem mais algum ponto para complementar? Tranquilo. Então, só pegando esses exemplos que o Márcio falou, que se enquadram, né, que ficou bem claro para todo mundo. Um terceiro exemplo, pessoal, desse comportamento que ele acontece muitas vezes quando o colaborador ele quer sair da organização, certo? E ele começa a ter comportamentos em, por exemplo, não atingir as metas que são previamente estabelecidas, certo? Normalmente, dentro de uma equipe, sempre se, um exemplo hipotético, né? Dentro de uma equipe, sempre se atinge aqueles objetivos. Sempre atinge aquelas metas que são previamente determinadas. Em dado momento, aqueles objetivos eles não estão sendo mais atingidos. Mas por que se tudo caminhava bem? Então, muitas vezes é aquele líder, aquele colaborador específico que quer sair da organização, quer sair da empresa, não quer pedir demissão para não perder os direitos, certo? Por exemplo, há muito tempo dentro da organização, quer que a organização coloque para fora,
para que ele saia com todos os direitos, e ele começa a sabotar o processo, certo? Então, isso a gente vê tanto na posição de colaborador, sem estar num cargo, num cargo hierárquico superior, numa posição de líder, e vê também dentro de quadros de liderança, certo? E são fatos que, às vezes, principalmente quem está no início do curso, vocês não têm esse perfil, né? A maioria já está imersa dentro do mercado, mas são coisas que acontecem no ambiente produtivo, né? Colaboradores que buscam sabotar o processo por qualquer que seja o motivo, seja por esses fatores que o Márcio elencou muito bem, seja por uma necessidade de sair da empresa, mas sem pedir a demissão, por exemplo. Então, esse estilo de liderança, pessoal, que se configurou, essa liderança destrutiva nada mais é do que a ausência de liderança, né? Então, quando a gente remete a essa ausência de liderança, são comportamentos sistemáticos, certo? Fazendo com que os objetivos que são previamente estabelecidos para serem alcançados, né, para serem obtidos, eles não tenham êxito, eles não tenham sucesso. Seja o nível de eficácia estabelecido, sejam alguns indicadores pontuais. Então, esse comportamento que faz com que com esses aspectos não sejam atingidos dentro de uma equipe, dentro de um grupo, dentro de um setor, caracteriza o estilo de liderança, que a gente está falando da liderança em específico, como sendo uma liderança destrutiva ou ineficaz, certo? Então aqui pode ser direcionado à empresa ou subordinados, então direcionado à empresa, roubo, corrupção, sabotagem, trabalhar de maneira contrária aos objetivos da empresa, que são esses exemplos que citamos. Então, por exemplo, se o cara está num cargo, ele ou ela está num cargo de liderança, em dado momento desvia um recurso financeiro, porque ele tem a capacidade de manusear, de tomar decisão com relação àquele recurso que passa, né? Então, ele está desempenhando uma prática que se enquadra como uma liderança destrutiva dentro desses conceitos que nós estamos trabalhando, né? E direcionadas aos subordinados, né? Então, assédio, bullying, ações contrárias à motivação, bem-estar e satisfação. Então, se a gente tem nesse perfil de liderança um líder que assedia os colaboradores, independente da forma como seja, certo? Que impacta na motivação desses indivíduos. Então, ele está exercendo um estilo de liderança que, além de comprometer os colaboradores, né, a saúde mental daqueles indivíduos, e a gente já sabe que a saúde mental ela impacta diretamente na forma como o indivíduo desempenha suas atividades. E, além disso tudo, né, esse problema maior também impacta nos objetivos da organização, porque ele não está oferecendo as melhores condições no contexto laboral para que os indivíduos desempenhem suas atividades e atinjam os objetivos que são previamente estabelecidos pela organização. Então, sempre que existe, né, dentro desse ambiente produtivo, independente de qual seja, um estilo de liderança que busque gerar o comprometimento do processo, seja de maneira direta à empresa ou de maneira indireta, influenciando primeiro no colaborador, que vai influenciar na forma como ele desempenha, consequentemente, os objetivos das organizações, isso vai se enquadrar como um estilo de liderança destrutivo. Mas, reitero, isso só se enquadra como uma liderança destrutiva e ineficaz quando são comportamentos, muitas vezes, que se repetem, comportamentos sistemáticos dentro da organização. Mas, se bem que um roubo, uma sabotagem, por exemplo, né, uma vez feito, tem a intenção, e tendo a intenção, ele também está caminhando contrário aos objetivos da organização. Certo, pessoal? Com relação aqui ao conceito de liderança destrutiva, pela explanação e os exemplos que o Márcio deu para ficar claro para o Márcio deu, ficou claro para todo mundo esse conceito, esse entendimento? Deem um retorno aí, por favor. Deu retorno, André deu retorno, certo? Nicole deu retorno, preciso de um feedback maior, porque aqui a gente finaliza o que nós começamos na última aula acerca das novas abordagens de liderança, certo? Então, para fechar, esse aqui ainda é o assunto da aula passada que ficou faltando. Cássio deu retorno? Beleza, pessoal. Então, assim, a gente finaliza essas novas abordagens de liderança, certo? E a gente vai entrar agora
um outro conteúdo que é muito importante, que se relaciona diretamente com o processo de liderança dentro das organizações, que é a motivação, certo? Então a gente precisa entender essas teorias de motivação para entender um pouquinho dessa relação que existe com a liderança a partir dessas teorias que nós trabalhamos e o que a gente vem discutindo desde o início do nosso curso, certo? Deixa eu só colocar aqui. Então, pessoal, aqui a gente adentra, certo? Na nossa aula, nos nossos slides sobre motivação, na nossa aula de hoje, de fato, e qual é a dinâmica desse conteúdo. A gente vai fazer uma breve introdução sobre motivação e vai falar um pouquinho sobre as teorias de conteúdo e sobre as teorias de processo, que são os dois grandes grupos em que as teorias motivacionais elas subdividem. Então a gente vai primeiro entender a diferenciação entre eles e a partir dessa diferenciação do que é a teoria de conteúdo, do que é a teoria de processo, a gente adentra nas teorias que compuseram ao longo do tempo esses dois grandes grupos, certo? Quando a gente remete, pessoal, ao conceito de motivação, a gente mais ou menos já tem uma ideia do que se trata, do que é a motivação. Então, a gente trazendo a definição bem simplória, a gente pode entender como conjunto de, por exemplo, de elementos, de variáveis, de fatores que vão influenciar, que vão determinar a conduta de um indivíduo para executar algo, né? Para atingir algum objetivo, para desempenhar alguma atividade, para desempenhar alguma tarefa. Então, isso seria um conceito bem generalista sobre motivação, certo? Que eu trouxe para vocês, que eu fiz agora com vocês. Sobre a ótica organizacional, um dos principais pesquisadores no que tange, principalmente o ambiente produtivo e a gestão das operações, é Chiavenato, né? Então é importante que a gente traga a definição da motivação sobre a ótica organizacional. Então, primeiro ponto, motivação é o desejo de exercer altos níveis de esforço em direção a determinados objetivos organizacionais, condicionado pela capacidade de satisfazer objetivos individuais. Opa! Então aqui a gente já vê alguns conceitos que norteiam essa definição, alguns elementos chaves que norteiam essa definição de motivação, certo? Então a gente vai ter aqui um nível de esforço que é empregado para atingir os objetivos organizacionais, mas ele está condicionado a algo, a capacidade de satisfazer os objetivos individuais. E esses objetivos individuais, né, a gente vai entender um pouquinho da diferenciação que existiu ao longo da história, em que anteriormente se via esses objetivos individuais como único e exclusivamente objetivos individuais externos, exteriores, como, por exemplo, benefícios financeiros. E depois, com o passado dos estudos, né, o passar dos anos e o desenvolvimento dos estudos, identificou-se que a motivação ela surgia a partir do interior, de dentro do indivíduo. E não eram único exclusivamente fatores externos que motivavam as pessoas para aplicar altos níveis de esforço para atingir os objetivos organizacionais, certo? Então, a motivação, ainda dentro dessa definição que a gente tá apresentando, inicial, certo? Pela definição anterior, a gente já consegue ter uma percepção, né? Nível de esforço para atingir os objetivos organizacionais, condicionado a atingir alguns objetivos individuais. E a gente ainda não detalhou que objetivos individuais são esses. Mas a motivação ela pode ser decomposta, no caso, né? Por três elementos, certo? A direção da conduta, ou seja, quais são os objetivos que precisam ser atingidos? Qual é digamos assim, o caminho que eu preciso seguir, o que eu preciso fazer, certo? Esse é um elemento. O segundo elemento, força e intensidade do comportamento. Qual nível de esforço eu preciso empregar para atingir aquele meu objetivo, para seguir aquele meu caminho e atingir aquele meu objetivo. E o terceiro ponto, o quanto dura essa
essa minha capacidade de me manter envolvido, de empregar esforços para atingir os objetivos, certo? Então, fazendo um breve paralelo, pessoal, então muitas vezes a gente remete a motivação como sendo algo, eu estou muito motivado nessas 2 semanas e de repente não quero mais fazer isso, não está me agradando mais. Então, a duração e a persistência foi algo que foi, digamos assim, de curto prazo. Não teve um efeito duradouro. E é esse efeito duradouro que faz com que a maioria dos objetivos, digamos assim, eles sejam atingidos, principalmente no médio e no longo prazo. Então, essa definição de motivação sobre a ótica organizacional, a gente precisa ter em mente sempre essas três vertentes. Direção da conduta, que são os objetivos que precisam ser atingidos, certo? O nível de esforço que é aplicado, o comprometimento, o envolvimento, e a duração e a persistência, né? Quanto tempo perdura o meu envolvimento, a minha capacidade de estar envolvido dentro de um cenário, dentro de uma situação, para atingir os objetivos que são previamente estabelecidos. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, né? Antigamente, principalmente ali no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, acreditava-se que, como a gente até já conversou em uma das nossas primeiras aulas, foi uma pergunta que eu fiz para vocês, que a motivação, até então nessa época, ela era condicionada por comportamentos exclusivamente voltados a prêmios e punições. Ou seja, eram fatores externos, era algo extrínseco. Então, quando a gente remete a esse estilo, né, de motivação, a gente remete, por exemplo, ao sistema taylorista, em que se acreditava que para o indivíduo atingir os seus objetivos, atingir os objetivos previamente estabelecidos, ou novos objetivos, ele estava relacionado a um componente motivador que era alicerçado por fatores externos, prêmios ou punições. Então, se eu punir fulaninho, ele vai desempenhar o que eu quero que ele faça. Isso final do século XIX, início do século XX. Só que a gente viu e a gente já sabe hoje em dia que os fatores externos, por exemplo, monetários, né, dinheiro, não é o que motiva único e exclusivamente um colaborador, certo? Motiva por um tempo, como a gente viu em uma das nossas aulas, mas chega em determinado momento que aquilo entra numa curva descendente e a motivação dele começa a cair, certo? Então, ao longo da história, a psicologia principalmente identificou que o potencial motivacional já existe dentro de cada um. É algo intrínseco, certo? E que a eficácia da liderança, aí é que a gente traça o paralelo com a liderança, está relacionada à competência que esse indivíduo tem em liberar a motivação que os liderados já trazem. Então, dentro de uma equipe de trabalho, a gente sabe, partindo desse pressuposto de que a motivação é algo interno, esse potencial motivacional está dentro de cada um. Então, um dos papéis da liderança é entender como aqueles indivíduos da minha equipe, eles se motivam, certo? Então, se esse potencial motivacional já está dentro de cada um, então será que fulaninho ele fica mais motivado se, por exemplo, eu fizer um elogio ou envolver ele numa tomada de decisão, por exemplo, ou ele fica mais motivado se ele tiver uma nova atribuição, se ele fizer uma apresentação, por exemplo, se ele se sentir importante. Então, partindo desse pressuposto de que a motivação ou esse potencial motivacional ele está inserido dentro de cada indivíduo, certo? A eficácia da liderança ela se relaciona também a essa capacidade que um líder tem em germinar essa semente que existe dentro de cada colaborador. E a partir disso conseguir extrair o máximo dele, né? Então, quando a gente fala em desenvolver um colaborador, certo? Muitas vezes, para que a gente possa desenvolver o colaborador, a gente muitas vezes precisa entender o que motiva aquele colaborador a desempenhar as suas atividades, as suas tarefas, certo? Porque para que aconteça um desenvolvimento de um colaborador dentro da organização, ele precisa querer, certo? Ele precisa estar afim de que aquilo aconteça. E uma das formas de a gente
começar a caminhar dentro desse processo que acontece, é entendendo os aspectos que motivam aquele colaborador, certo? Então, a partir das teorias que surgiram, né, algumas delas nós vamos ver, observou-se que a verdadeira motivação nasce das necessidades interiores e não dos fatores externos. Então, qual é essa diferença aqui? Só para ficar claro. Existem pessoas que se motivam única e exclusivamente com aspectos financeiros? Existe. Né? O que essa mudança de paradigma ela diz? Que essas pessoas, por exemplo, que se motivam única e exclusivamente com aspectos financeiros, isso acontece porque esse potencial motivacional que existe dentro dela, o potencial motivacional relacionado aos aspectos financeiros, ao aspecto monetário, já existe dentro dela. O que era diferente do que se aplicava no início do século XX no sistema taylorista, que a motivação era única e exclusivamente relacionada a fatores externos, ou seja, todos os colaboradores, eles se motivavam, ou eles deveriam se motivar a partir de ou prêmios monetários, punições, que eram fatores externos. O que eu queria saber de vocês é essa primeira diferenciação no que tange a motivação e a importância da liderança em despertar esse potencial motivacional que já existe dentro dos colaboradores, se isso ficou claro. Um okzinho aí, pessoal, já me ajuda. Só para saber se vocês estão no mesmo ponto que eu, se está ficando claro. Ketiane deu retorno aqui. Certo? Positivo, professor. Beleza. Cícero também, a Natália. Perfeito, pessoal. Sempre fazendo essas pausas, só porque às vezes eu falo demais, mas eu preciso ter esse feedback para saber se vocês estão conseguindo compreender bem. Certo? Então vamos caminhando aqui. Porque a motivação ela nasce das necessidades interiores. A gente já tem mais ou menos uma ideia, né? E a gente sabe que cada colaborador, cada indivíduo é um mundo à parte. Mas por que nasce das necessidades interiores, né? Então, primeiro ponto. As pessoas apresentam trajetórias e experiências diferentes. Então, cada indivíduo, cada colaborador que está ali, ele tem a sua história. Então, o que é a sua história? Tanto o aspecto profissional, o aspecto acadêmico, a relação familiar, os problemas que eles enfrentam, os aspectos positivos que eles vivenciaram ao longo da vida. Cada um, digamos assim, tem um caminho que fez com que ele chegasse até aquela organização, aquele ambiente de trabalho. E esses caminhos que os colaboradores seguem, né, percorrem, tanto da vida profissional quanto da vida pessoal, são completamente diferentes. Então, se a gente fizer uma breve pesquisa dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente vai ver que existem diferentes trajetórias, né? Diferentes vivências de cada colaborador. Além disso, as pessoas apresentam personalidades diferentes, características diferentes, certo? As pessoas apresentam comportamentos diferentes e os comportamentos das pessoas são influenciados por contextos diferentes. E esses comportamentos eles são condicionados por toda a trajetória que eles carregam, pelas personalidades que possuem. E em função dessas variáveis, obviamente eu estou sendo bem simplista aqui, né? Só para que a gente tenha noção do porquê as pessoas elas têm necessidades, anseios e desejos diferentes. Certo? Isso dentro de uma equipe de trabalho. Então é por isso, pessoal, que, voltando aqui, traçando paralelo com o que a gente vem falando, a eficácia da liderança depende da competência em liberar a motivação que os liderados já trazem. E esse não é um processo fácil, porque a gente imagina uma equipe, sei lá, com 30, com 20, cada um com sua história. Para entender o que motiva aqueles colaboradores, a gente precisa ter um feeling, a gente precisa conhecer, a gente precisa viver, a gente precisa carregar experiências para que a gente possa extrair o melhor daquele colaborador, certo? E é porque as pessoas têm necessidades, anseios e desejos diferentes que a motivação ela passou a ser estudada não sob a ótica externa, apenas que todos os indivíduos se motivam por prêmios, por dinheiro. Não. A motivação passou a estudar os fatores internos.
Então, 2 fatores em específico. Os motivos que regem os comportamentos das pessoas e como elas agem. Então, o foco dos estudos da motivação são esses 2 fatores aqui, ó, os motivos que regem os comportamentos das pessoas e como elas agem. Então, é exatamente por esses 2 fatores, que são as vertentes, é que se chamam, que se conhecem como teoria de conteúdo, certo? Os motivos que regem o comportamento das pessoas. Por que as pessoas se motivam? Certo? Quais são esses motivos? E como elas agem? O processo que acontece para que a motivação ela surja, permaneça e finalize. Então, por isso a gente vai entender essa diferenciação, certo? Então, a gente, pessoal, sempre que a gente remete às teorias de motivação, a gente remete a esses 2 grupos, teorias de conteúdo e teorias de processo, certo? Quando a gente remete nas teorias de conteúdo, então as teorias de conteúdo nada mais é, de uma maneira bem sintética, bem breve, são os motivos que vão, digamos assim, vão condicionar os comportamentos, as condutas, as formas que os indivíduos agem, certo? No que tange a motivação. E as teorias de processo, elas vão dizer, digamos assim, como as pessoas elas agem. Digamos assim, quando surge, por que surge, por que se perpetua e por que chega ao fim. Então, as teorias de processo, elas se alimentam, digamos assim, de entender todo o ciclo, certo? Enquanto as teorias de conteúdo, elas buscam explicar única e exclusivamente os motivos que vão reger o comportamento dos indivíduos, os motivos que vão nortear a motivação de um indivíduo, certo? Então, com relação às teorias de conteúdo, fazendo esse detalhamento maior, são os motivos que vão reger o comportamento dos indivíduos. Então, os indivíduos eles vão se motivar por quais motivos? Por esse. Então, a teoria de conteúdo ela busca, digamos assim, identificar a causa que resulta no comportamento dos indivíduos. Variáveis e elementos que condicionam a conduta de um indivíduo, certo? Determinação das necessidades humanas para explicar o fenômeno motivacional, identificar os comportamentos para a satisfação dessas necessidades. Então, sempre que a gente remeter à teoria de conteúdo, são aqueles fatores, aquelas variáveis que vão reger o comportamento do indivíduo. Né? É o que faz com que ele tenha aquele comportamento, com que ele se motive para desempenhar a tarefa. Teoria de processo não, é como, certo? É todo o processo que existe de como as pessoas agem, certo? Nas percepções perspectivas dos indivíduos mediante estabelecimento de metas e objetivos pessoais. Então, surgiu uma meta, um objetivo. Então, como é que esse processo ele surge para que o indivíduo se motive para atingir aquela meta, aquele objetivo em específico? Qual o caminho que acontece que atrai aquele indivíduo, certo? Para que ele se sinta motivado para executar. Então, as teorias de processo, elas focam no caminho que é percorrido. Então, mecanismos conscientes de tomada de decisão e o processo de conduta, certo? Início, manutenção e término da manutenção. Então, falou em teorias de conteúdo, é o motivo, são os fatores, os elementos que motivam as condutas dos indivíduos, certo? Falou em teoria de processo, é todo o caminho, desde o início, manutenção e término da manutenção. Desde o processo de entender o objetivo, entender se o esforço que ele precisa ter vale a pena, vai ter algum retorno, até de fato agir e ter o retorno que ele espera a partir dessa percepção que ele tem. Então, falou de teoria de conteúdo, os motivos. Falou de teoria de processo, todo o caminho que ele percorre até o processo de motivação acontecer, o indivíduo desempenhar um comportamento, uma conduta em específico, certo? Dentro das teorias de conteúdo, a teoria clássica é a teoria de Maslow, certo? Então, Maslow, ele era um psicólogo americano, e lá em 1954, ele identificou as principais necessidades do ser humano e classificou conforme uma escala ascendente de hierarquização, certo? Então, à medida que as necessidades de nível hierárquico inferior vão sendo satisfeitas, surgem como preponderantes as de categoria imediatamente superior.
as quais passam, então, a motivar mais intensamente o comportamento. Por essa figura aqui, fica mais claro da gente entender. A gente está falando sobre teorias de conteúdo. Então, essa é a primeira teoria, a teoria de Maslow. Quando a gente remete à teoria de conteúdo, são os motivos, certo? Então, dentre esses motivos que condicionam o comportamento dos indivíduos, ele subdividiu em cinco classes, certo? Necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de estima e necessidade de autorrealização. Então, o que ele diz sobre essa teoria? Que para você se autorrealizar, certo? Você ter crescimento, autocontrole, ser independente, enfrentar desafios, certo? Você precisa galgar os diferentes níveis dessa escala hierárquica. E quais são esses diferentes níveis? O nível basilar dessa teoria, dessa pirâmide de Maslow, são as necessidades fisiológicas. Ou seja, o comportamento dos indivíduos ele é condicionado para atender essas necessidades fisiológicas. Quais são essas necessidades? Respirar, comer, beber, dormir. Satisfeitas essas necessidades, eles avançam na escala hierárquica para as necessidades de segurança, que são o emprego, saúde, propriedade. Depois, as necessidades sociais, família, amizade, amor. Necessidade de estima, autoestima, confiança, respeito dos outros. E após avançar os níveis, ele consegue chegar à autorrealização. Essa aqui, como eu mencionei para vocês, pessoal, é considerada a teoria clássica. E ele subdivide as necessidades fisiológicas e as necessidades de segurança como as necessidades básicas, também conhecidas como necessidades primárias. Ou seja, os indivíduos eles se motivam dentro dessa escala inicialmente para satisfazer essas necessidades básicas, né? Tanto as necessidades fisiológicas quanto as necessidades de segurança. Uma vez satisfeito esse nível de necessidade, né? Porque ele só age, ele só tem uma conduta, ele se comporta de uma forma, primeiro para atingir essas necessidades básicas. Depois disso, ele atinge as necessidades fisiológicas, psicológicas, que são necessidades sociais e de estima. E depois as necessidades de autorrealização, que é o nível pleno, digamos assim, que rege o comportamento dos indivíduos. Então são aqueles indivíduos, por exemplo, que têm um controle sobre toda a situação, que encaram os atos, se sentem plenamente satisfeitos com relação, digamos assim, a tudo que construíram e a tudo que são. Então, a teoria das necessidades, né, ela é estruturada dentro das hierarquias. Então, o comportamento dos indivíduos ele é regido por diferentes níveis hierárquicos. E à medida que você vai aumentando esses níveis, certo? Você vai, digamos assim, se encontrando com o seu verdadeiro eu e com os níveis maiores de satisfação com relação ao que você é e o que você faz. Pergunta: deu para ficar claro essa teoria? Cícero deu retorno, Camila deu retorno, Márcio deu retorno. Perfeito. Então, quando a gente fala nas teorias de conteúdo, remeteu teorias de conteúdo são os motivos que vão reger a conduta e os comportamentos dos indivíduos, certo? A primeira delas, a teoria de Maslow, que é a teoria das necessidades, teoria da hierarquia das necessidades. Então, para que você tenha os níveis mais altos de autorrealização, você precisa galgar dentro das escalas hierárquicas, desde as necessidades fisiológicas, segurança, sociais. A gente pode traçar um paralelo dentro dessa teoria, certo, com o ambiente de trabalho, subdividindo principalmente nas necessidades primárias e nas necessidades de segurança. Então, quando a gente remete a um colaborador, por exemplo, quais são as necessidades fisiológicas, as necessidades básicas que vão reger o comportamento de um indivíduo, certo? Intervalos de descanso, conforto físico e horário de trabalho razoável. Então, essas são as necessidades básicas de um indivíduo sob a ótica de um ambiente organizacional. Então, por exemplo, só para a gente clarear esse entendimento.
se o indivíduo trabalha numa organização em que não existe intervalo de descanso, que não existe, sei lá, um horário de trabalho razoável, pegando esses exemplos que estão aqui, que tem um comprometimento físico maior, por exemplo, uma empresa A, e ele recebe uma proposta de uma empresa B, por exemplo, em que ele tem intervalos de descanso, uma condição de trabalho melhor, um horário de trabalho melhor, mesmo recebendo o mesmo salário. Ele vai optar por qual das duas situações? Obviamente, sendo focando nesse aspecto das necessidades fisiológicas, certo? O colaborador ele vai preferir uma organização que disponibilize as necessidades primárias, as necessidades básicas que ele tem para poder executar as suas atividades. Então, se o indivíduo ele não tem as condições mínimas aceitáveis dentro do ambiente de trabalho, o comportamento dele vai ser condicionado, certo? Porque ele não vai conseguir desempenhar a atividade, porque ele vai reclamar da empresa, porque ele não vai concentrar na atividade. Então, isso tudo influencia no ambiente de trabalho. Então, as necessidades fisiológicas, né, traçando um paralelo com o ambiente de trabalho, pode ser intervalo de descanso, conforto físico, horário de trabalho razoável. As condições de segurança, as necessidades de segurança que vão reger o comportamento do indivíduo. Condições seguras de trabalho, certo? Aqui a gente falando de insalubridade mesmo, né? De periculosidade e instabilidade no emprego. Então, quando a gente está, pessoal, dentro de um emprego que a gente vive sob uma constante ameaça de demissão, a gente fica confortável? A gente não fica confortável, certo? E o comportamento daquele indivíduo vai ser influenciado por essas situações que existem. Então, se uma empresa ela oferece condições seguras de trabalho, que o colaborador ele não fica preocupado se pode sofrer um acidente, se pode cair, se pode cortar um dedo, cortar a mão, certo? Se ele tem um emprego, que a gente sabe que empresa privada, a gente não tem digamos assim, não é uma empresa 100% confiável, certo? Mas quando a gente trabalha dentro de uma empresa, ela oferece condições que a gente pode trabalhar de uma maneira tranquila, sem que exista um terrorismo com relação à admissão, a gente trabalha de uma maneira muito mais tranquila. E isso acaba regendo o comportamento dos colaboradores. Então, quando a gente tem condições fisiológicas, como eu mencionei agora há pouco, e condições de segurança aceitáveis, essas necessidades primárias dos colaboradores, elas são atendidas. Aí a gente chega aqui, pessoal, nas necessidades secundárias. Primeiro, necessidades sociais. Amizade dos colegas, interação com os clientes, chefe, familiar. Aqui está bem genérico. Mas por que se fala, a gente já vem falando, da importância do trabalho em equipe, das redes de colaboração nas equipes, nos ambientes produtivos, trabalhar de uma maneira conjunta, de uma maneira integrada, ter uma relação mais, digamos assim, mais respeitosa com o líder, com o supervisor, com o gerente, é porque o ser humano ele possui necessidades sociais. E ao possuir essas necessidades sociais, elas se estendem ao ambiente organizacional. Então é por isso que a gente fala que esse clima organizacional que precisa existir, promover uma confraternização, promover uma reunião da equipe, promover um happy hour, equipes de trabalho, promover uma integração maior, é porque o ser humano ele precisa dessa interação. E essa interação impacta diretamente na forma como eles desempenham a sua atividade. Porque é aquela situação. Imagina a gente trabalhar dentro de um sistema, de um processo, de um setor, de uma equipe, em uma relação minimamente respeitosa e saudável com os colaboradores. Aquilo fica horrível, fica um karma. Então, a ideia desse trabalho Professor, com licença. em equipe, pelo menos um ambiente saudável, respeitoso, é uma necessidade humana, certo? E que as organizações, principalmente a partir da década de 1950, elas passaram
elas passaram a compreender essa importância. Então, quando os colaboradores, é porque a literatura, ela já Professor, mostra os resultados. tá travando muito. Pode falar. Alguém abriu o áudio aí? Alguém levantou a mão? Então aí. Mas Tá no travando começo mesmo da aula, a voz vocês dele. estão me escutando agora? Pessoal, vocês conseguem escutar agora, só para eu ter noção? Estão me escutando? Foi porque eu falei no início da aula que hoje eu passei o dia inteiro sem internet. E eu estou utilizando o meu 3G para conseguir fazer a aula de hoje. E eu até mencionei no início que se travasse, que vocês me avisassem para tentar ajustar, né? O que eu queria saber de vocês é até onde travou. Deu para escutar alguma coisa com relação a esse slide que está na tela? Se deu, até que ponto em específico? Ou se não deu, só deu para Professor, escutar até até aqui, me o que avisem aí você só para eu ter uma falou, noção de onde continuar. até o tempo que você começou a falar ali sobre os sociais, happy hour, uma coisa assim. Pronto, da importância desse trabalho, dessa integração entre os colaboradores, certo? Foi aqui que a gente parou. Certo? Então estamos escutando, né? Vou continuar. Sempre que travar, vocês mandam uma mensagem aí por áudio, pelo chat, porque aí eu consigo identificar, certo? Porque às vezes a mensagem ela chega primeiro do que o áudio, principalmente quando a internet ela está oscilando. Pode ser? Fechado esse acordo? Perfeito. Então como eu estava falando para vocês, pessoal, quando as empresas, as organizações, elas buscam essa integração entre os colaboradores, não é por acaso, certo? Então, a literatura ela já mostra essa importância, e isso daqui foi apresentado lá na década de 1950, certo? Então, essa necessidade do ambiente saudável, por exemplo, é apontada também na ISO 9001, quando a gente fala, a gente chama a ISO 9004, mais precisamente, quando a gente fala da necessidade dos requisitos que são necessários, por exemplo, para manter o sucesso sustentável da organização e oferecer um ambiente laboral, digamos assim, o mais saudável possível. E quando a gente remete a um ambiente laboral mais saudável possível, passa pelo clima organizacional, passa pelos fatores de segurança relacionados às necessidades primárias, passa pela integração que existe entre os colaboradores, certo? E uma vez promovida essa integração, chega a estima, né? Responsabilidade por resultados, orgulho e reconhecimento, promoções. Então, muitas vezes, pessoal, quando a gente está na posição de líder e faz um simples elogio, quando a gente reconhece um colaborador, bom trabalho, fulano, parabéns, obrigado, certo? Quando você atribui responsabilidades para alguns resultados. Então, quando a gente fala no seguinte, de dar atribuições ao colaborador, é principalmente nesse sentido aqui, ó, responsabilidades por resultados, para que ele se sinta envolvido dentro do processo. Não é dar atividades de qualquer maneira, só para que ele acumule funções e sem um propósito. É a gente atribuir uma atividade, uma função específica, porque aquele colaborador ele tem condições de desempenhar, atingir um nível, entregar aqueles resultados. Então, quando o colaborador ele faz uma atividade X e de repente ele é alocado para fazer uma atividade Y,
que tem uma responsabilidade maior, ele entra, digamos assim, no nível de maior pertencimento com a organização, de maior responsabilidade, e que na maioria das vezes a gente não entende quando a gente remete. Em uma das aulas, eu acho que eu falei isso com vocês, e muitas vezes a gente não consegue ter essa visualização de uma maneira bem clara. Mas quando a gente remete às teorias de motivação e vê que as pessoas elas têm necessidades de estima, certo? Então é por isso que muitas vezes um elogio, um reconhecimento como, sei lá, funcionário do mês, funcionário do ano, melhor projeto, alguma promoção específica, que aquelas pessoas elas tenham necessidade de estima, certo? E as necessidades de autorrealização, pessoal. Trabalho criativo e desafiante, diversidade e autonomia, participação nas decisões. Então, tudo, principalmente nesses dois níveis aqui, ó, quando a gente busca envolver os colaboradores, a gente adentra nesses aspectos motivacionais, que por essa teoria de Maslow fica mais fácil da gente vislumbrar, né? Porque a gente, dentro da engenharia de produção, por exemplo, a gente fala para vocês, é necessário envolver os colaboradores, é necessário que eles façam parte do processo de tomada de decisão. Aí a gente explica, né? Porque eles conhecem a operação, conhecem a atividade, podem agregar, mas além disso tem um aspecto motivacional, né? Porque quando a gente envolve um colaborador, faz sobre essa ótica da motivação, com que ele se sinta imerso, envolvido, e se sinta até valorizado, né? Então, por exemplo, está tendo uma reunião, por exemplo. Acontece muito isso. Às vezes a gente tem colaboradores que são mais calados, que eles não tomam a frente. E isso vai, dentro do que a gente falou, né, diferir de comportamento para comportamento. Então, como líder, se a gente sabe que tem ele ou ela, fulano ou fulana, que conhece muito sobre o processo, mas que ele é mais na dele, é mais calado, é mais calada, se a gente pergunta, fulano, fulana, o que é que você acha sobre isso? Então, muitas vezes, quando a gente faz uma simples pergunta como essa, o indivíduo que, pelo seu comportamento, pela sua personalidade, é mais calado, espera o seu momento, digamos assim, ele exterioriza um conjunto de ideias e um conjunto faz uma explanação que agrega bastante valor àquela reunião em específico. Então, essa necessidade que tem em desenvolver um colaborador precisa estar relacionada a ter esse mapeamento sobre a equipe, entender um pouquinho sobre o perfil de cada um, entender o potencial motivacional de cada um, para poder extrair o melhor de cada um desses indivíduos. Então, eu acho que com esse paralelo aqui, pessoal, eu acho que fica mais claro essa teoria da hierarquia das necessidades, partindo da nossa visão, né? Como profissionais que estamos diretamente imersos dentro dos ambientes produtivos e dentro das equipes de trabalho, em que muitas vezes nós escutamos essa necessidade de envolver os colaboradores, de trazê-los para o processo de tomada de decisão, e que fique bem claro essas duas vertentes, né? Que além de agregar para otimizar o processo, para propor uma sugestão, também impacta na daquele indivíduo. E por que impacta? Né? Porque a motivação, como estudada desde a década especificamente essa teoria da década de 1950, ela mostra que os indivíduos eles têm necessidades sociais de se integrar com as outras pessoas, os outros colaboradores, as necessidades de se sentir inserido dentro daquela equipe de trabalho e as necessidades de autorrealização. Então a gente precisa ter, principalmente quando a gente escutar, né, essa necessidade de envolver os colaboradores, e não é por acaso, não é porque é bonito, não é porque aquilo agrega, seja diretamente com a sugestão de melhoria ou indiretamente com a motivação daquele indivíduo em desempenhar cotidianamente suas atividades. Queria saber se não travou agora e se deu para pegar algum aspecto, algum gancho do que eu falei aqui para vocês, se deu para ficar claro. Preciso aí desse retorno de vocês. Então aí eu travou de novo. O Cássio deu retorno. Preciso saber se vocês conseguiram escutar, pessoal. Me dê esse feedback aí, por favor. A Nicole deu retorno aqui também. Certo? Então aqui a teoria da hierarquia das necessidades. A Vitória também deu retorno. Beleza. Certo?
Aqui, pessoal, é a segunda teoria, a teoria R, certo? Ele subdividiu os aspectos motivacionais em dois grupos, certo? Os fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos. Então vamos entender cada um desses grupos aqui. Vamos começar pelos fatores extrínsecos, certo? O primeiro ponto dessa teoria que a gente precisa entender é que ele fez a seguinte subdivisão. Os fatores relacionados ao conteúdo da tarefa e os fatores que não são ou não estão relacionados ao conteúdo da tarefa, certo? O que é o conteúdo da tarefa, pessoal? São as variáveis, os elementos que norteiam diretamente as atividades que vocês, por exemplo, foram contratados para desempenhar. Então, o conteúdo da tarefa é todo o processo, todas as habilidades que vocês precisam ter, toda a utilização do aspecto cognitivo em analisar, em escolher, em optar. Então, é tudo que é relacionado ao conteúdo da tarefa. Então, ele fez essa subdivisão em relação aos fatores motivacionais em dois grupos a partir do conteúdo da tarefa, certo? O primeiro grupo, no caso, para a explanação, que eu vou começar aqui, é pelos fatores extrínsecos, certo? Quando a gente remete aos fatores extrínsecos, eles não se relacionam diretamente ao conteúdo da tarefa. Os fatores são esses: são as condições de trabalho, a administração da empresa, salário, relações com superiores, benefícios e incentivos. Ou seja, são chamados fatores de higiene e não se relacionam diretamente ao conteúdo da tarefa, seja tomada de decisão, seja processos operacionais que precisam. Enfim, esses fatores higiênicos, certo? Eles podem causar insatisfação, certo? Mas eles não podem causar satisfação. O que eles podem causar é nenhuma insatisfação ou neutralidade, certo? Vou repetir novamente. Fatores extrínsecos não estão relacionados ao conteúdo da tarefa. Professor, o que é o conteúdo da tarefa? O processo de tomada de decisão, analisar, pensar, todas as atividades operacionais que vocês realizam, é tudo que está concentrado no seu trabalho propriamente dito, no que você precisa fazer, certo? Fatores de são considerados chamados fatores de higiene, né? E podem ser exemplificados pelas condições de trabalho, administração da empresa, salário, relação com superiores, benefícios e incentivos. Esses fatores higiênicos, fatores extrínsecos, eles podem causar insatisfação, eles podem deixar um colaborador insatisfeito, certo? Ou desmotivado, mas eles não podem gerar satisfação ou motivação. O máximo que eles podem gerar é uma neutralidade do colaborador com relação ao ambiente de trabalho. Antes de perguntar se vocês entenderam, eu vou para outra vertente que fica mais claro da gente visualizar. E aqui a gente tem os fatores intrínsecos, certo? Que estão relacionados diretamente ao conteúdo da tarefa. Como vocês já sabem o que se trata esse termo, conteúdo da tarefa. E eles são chamados de fatores motivadores. Ou seja, o trabalho em si, certo? A realização, o reconhecimento, progressão, a responsabilidade, tudo que envolve a imersão do colaborador com o que ele precisa fazer, tanto relacionado aos aspectos sociais como de estímulo, certo? Esses fatores motivadores, chamados de fatores motivacionais, eles partem da neutralidade até a satisfação, a motivação. O que é que a gente precisa entender? Que os fatores intrínsecos, eles podem causar satisfação, mas eles não causam insatisfação. E os fatores extrínsecos, eles causam insatisfação, mas não podem causar satisfação. Fica normalmente confuso para vocês. Então, eu trouxe essa escala aqui para que fique mais claro para a gente entender, certo? Vamos pensar que isso aqui é uma única escala, certo, pessoal? Pelas carinhas aqui, ó, fica até mais fácil da gente entender. Fatores higiênicos, fatores extrínsecos, certo? Que não estão relacionados ao conteúdo da tarefa. Então, eles estão de um lado da escala e quando eles existem ou não existem, eles podem causar insatisfação, certo? Qual é o ponto nulo da escala? O ponto de neutralidade, se fosse em zero. Quando os fatores higiênicos eles são atendidos,
certo? Ou quando os fatores motivacionais não são atendidos, que são esse nível, essas duas carinhas aqui. E a vertente oposta da escala, que pode gerar satisfação, é quando os fatores intrínsecos, eles são atendidos. Que fatores são esses? Todos os fatores relacionados ao conteúdo da tarefa. Trabalho em si, realização, reconhecimento, progresso e responsabilidade. Normalmente essa teoria fica um pouquinho confusa, mas eu queria saber de vocês se vocês conseguiram ter esse entendimento. Se não tiveram, eu explico novamente. É preciso que fique claro para vocês. Deem aí, por favor. Caso não tenha ficado claro, vocês podem colocar até uma interrogaçãozinha no chat. A Fran deu retorno. Não é tão simples de ter esse entendimento. Às vezes, nem todos têm. Podem colocar uma interrogaçãozinha que eu explico novamente, certo? A Fran deu retorno, a Emanuela deu retorno. Mas isso aqui precisa ficar claro para vocês, pessoal. Para todos, né? Precisa de um feedback maior com essa teoria. Se um só colocar uma interrogação que não entendeu, eu já explico novamente. Certo? Mas eu preciso de um feedback maior, que essa normalmente é a teoria que acaba gerando uma certa dúvida com relação a esses dois fatores. Pronto, a Keitiane já deu retorno aqui, já é suficiente. Certo? O ponto é o seguinte, vocês já entenderam o que se trata o conteúdo da tarefa? Entenderam isso? Eu preciso do retorno de vocês. Conteúdo da tarefa em específico é o que baliza essas duas vertentes. Vocês conseguiram entender? Keitiane que colocou a interrogação. Conteúdo da tarefa, ficou claro, Keitiane? Vou colocar um okzinho aí no chat também, que já ajuda. Se não, interrogação, porque aí eu consigo ter esse entendimento. Não. Então vamos partir do começo. O conteúdo da tarefa, pessoal, é a situação. Quando a gente é contratado para uma empresa específica, ganhar uma tarefa, uma atividade. A gente é contratado para fazer um procedimento específico. Que procedimento é esse? Pode ser um procedimento mais operacional, pode ser fazer uma análise de indicadores, uma análise de dados, por exemplo, pode ser usar um software, qualquer que seja. A gente foi contratado para desempenhar uma atividade, uma tarefa específica, ela tem um conteúdo. Esse conteúdo ele está relacionado aos aspectos operacionais, certo? Que a gente precisa desempenhar, seja utilizar um software, seja implementar um sistema, o que quer que seja, certo? Seja manusear uma máquina, ou ao processo de tomada de decisão, né? Analisar indicadores, tomar uma decisão, enfim, são aspectos, atividades que estão relacionados ao conteúdo da tarefa. Conteúdo da tarefa, ficou agora? Ou ainda não? Perfeito. Então, essa teoria, ela parte desse entendimento, que é o conteúdo da tarefa, certo? Que são esses elementos, essas variáveis diretamente relacionados ao que a gente foi contratado, de fato, para fazer dentro de uma organização. E ela subdivide a motivação em dois aspectos. Os fatores extrínsecos. O que são esses fatores extrínsecos? São fatores que não estão relacionados diretamente ao conteúdo da tarefa, ou seja, aquele que a gente foi contratado de fato para fazer. Quais são esses fatores? São chamados fatores de higiene e são exemplificados como, por exemplo, as condições de trabalho, a administração da empresa, salário, relação com os superiores, benefícios e incentivos. Quando a gente olha essas variáveis aqui, nenhuma delas está relacionada ao conteúdo da tarefa, ou seja, as atividades operacionais, as atividades cognitivas, ao processo de tomada de decisão que a gente precisa fazer dentro da nossa operação, certo? Fatores higiênicos, fatores extrínsecos, ficou claro? Para a Keitiane que falou, para os demais também. Ficou claro, Keitiane? Agora, os fatores extrínsecos não estão diretamente relacionados ao conteúdo da tarefa. Perfeito. E aí nós temos o lado oposto, certo? O lado oposto, pessoal, são os fatores intrínsecos.
Se extrínsecos é o que não está diretamente relacionado, intrínseco é o que está diretamente relacionado. Tudo que está diretamente relacionado ao conteúdo da tarefa é entendido como fator motivador. Então, o que é esse fator motivador? É o trabalho, as operações que de fato eu preciso realizar, exercer, executar. Realização, ou seja, é o quanto é aquele aspecto, digamos assim, mental, de satisfação com as atividades que eu desempenho no meu trabalho cotidianamente. Certo? Conhecimento. Então, sempre que eu sou valorizado por aquilo que eu faço, não necessariamente relacionado a um aspecto monetário. Progresso, o quanto eu consigo avançar dentro da estrutura da minha equipe, dentro da estrutura da empresa, a habilidade que eu tenho dentro do meu processo. Então, esses fatores aqui, ó, que estão diretamente relacionados ao conteúdo da tarefa, eles são compreendidos como fatores motivadores. Fatores intrínsecos, ficou claro? A gente vai passo a passo, fica mais fácil a gente ter a leitura completa. Certo? Ficou claro, Ketiane? Perfeito. Agora a gente vai para a escala aqui. A gente já sabe o que é o conteúdo da tarefa, a gente já sabe o que são fatores extrínsecos, a gente já sabe o que são fatores intrínsecos, certo? Esses fatores extrínsecos, que são chamados fatores higiênicos, eles podem causar insatisfação no colaborador. Ou seja, se existem condições de trabalho aceitável, se a administração da empresa é uma bagunça, se eu tenho uma relação conflituosa com o meu superior, isso pode me causar insatisfação, certo? Mas se eu tenho condições de trabalho aceitável, se a administração da empresa ela é adequada, se eu tenho uma boa relação com meus superiores, isso não vai me causar satisfação. Isso vai me deixar em um ponto neutro, certo? E sempre quando a gente fala de fatores higiênicos, ele parte de uma escala de insatisfação para uma neutralidade. Por quê? Segundo essa teoria, os fatores higiênicos, eles não são capazes de motivar um colaborador. Eles são capazes de gerar uma insatisfação, por exemplo. Com relação a essa escala relacionada aos fatores higiênicos, ficou claro que os fatores extrínsecos ou higiênicos, eles são capazes de gerar insatisfação, mas não são capazes de motivar ou gerar uma satisfação? Ketiane, tá aí. Márcio Roberto deu retorno, Ketiane também. Perfeito. Aqui a gente tem um lado da escala, certo? A gente já sabe que esses fatores extrínsecos, eles podem gerar uma insatisfação, mas eles não vão motivar. O que vai motivar um colaborador dentro da organização, segundo essa teoria? São os fatores motivacionais, os fatores diretamente relacionados ao conteúdo da tarefa. Então, se o trabalho em si motiva o colaborador, se ele está realizado com o trabalho que ele desenvolve, se ele é reconhecido, se ele vislumbra uma capacidade de progredir, se ele tem responsabilidades, ele se sente envolvido com aquele processo, isso é capaz de gerar no colaborador uma satisfação, certo? A gente viu que os fatores higiênicos, eles não geram motivação, mas o que pode gerar motivação sobre a organizacional são esses fatores internos, trabalho em si, realização, reconhecimento e progresso. Aí vocês podem perguntar, professor, mas se esses fatores motivadores eles não existirem, eles podem gerar insatisfação? Não, certo? Se o trabalho não agrada, se ele não se sente realizado, não se sente reconhecido, não tem responsabilidade, não se sente envolvido, isso vai gerar nele, no máximo, uma neutralidade com relação àquelas condições de trabalho, certo? Porque, para essa teoria, o que é capaz de gerar uma insatisfação, única e exclusivamente, são os fatores extrínsecos, chamados de fatores higiênicos. E o que é capaz de gerar uma satisfação são os fatores motivadores, os fatores intrínsecos relacionados ao conteúdo da tarefa. Pergunta. Deu para ficar claro agora? Se não deu, a gente explica de novo. Ficou claro mesmo, Ketiane? De coração ficou claro. A teoria é um pouquinho chatinha nesse sentido, pessoal, mas devagarzinho a gente consegue ter esse entendimento. Tranquilo para os pais aí? Porque sem aula presencial a gente não consegue ter o fim quando vocês estão com dúvida, né?
no sistema remoto, máximo internet falhando, de jeito nenhum consigo ter esse entendimento. Preciso de um feedback maior de vocês com relação a essa teoria. Etienne já deu retorno? Márcio anteriormente deu retorno. Dê um feedback maior, pessoal, aí, só para eu ter esse entendimento. O Cícero deu retorno. A Vitória também. Rosilene, Nicole. Perfeito. São as 8h25. Pessoal, acho que eu vou parar por aqui para fazer a chamada, certo? Então, na próxima semana a gente continua dentro das teorias de conteúdo, certo? Com a teoria de McGregor, pela teoria Y. Vou fazer só a chamada aqui com vocês. Antes de mais nada, queria saber se, pelo menos com relação a essas duas teorias, todo mundo agora precisa de um feedback maior, né? Sei que a Keitiane deu retornos, Vitória, Giselene, Nicole. A gente trabalhou nessa aula em específico, né? Deu para ficar claro se está tranquilo para todo mundo, porque eu vou caminhando aqui para fazer a chamada. Keitiane deu retorno mais uma vez. Preciso de um feedback maior de vocês, pessoal, antes de fazer a chamada, certo? Camila deu retorno. Adriane também. Emanuel. Perfeito. Wesley também. Então vou parar. O Thiago também. Então vou parar aqui a gravação, certo? Para fazer a chamada